Que bom, então. Pois beleza, pois a partir de agora, então, está gravando, viu? E está iniciada oficialmente a nossa terceira aula, né, de matemática. Estou contando a terceira aula porque a primeira foi a aula inaugural, né? Então, a segunda aula foi a primeira aula efetiva de matemática, mas nós, tecnicamente, já estamos na terceira aula do nosso curso, tá bom? E quero dizer para vocês que muito bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos todos. E quero saber se da primeira aula para agora, se alguém já começou a gostar mais de matemática do que gostava antes. E aí? É, mais ou menos. Amém. Vocês estão percebendo que nós estamos tentando fazer a abordagem de modo bem tranquilo, assim, começando bem da base, bem como se fosse para iniciantes, para que vocês possam tipo pegar a base mesmo, tá bom? Não é pegar tópico lá na frente para depois ficar deixando dúvidas para vocês. Então isso pode facilitar muito para que cada um de vocês possam pegar do início e falar assim, não, agora eu posso caminhar porque as dúvidas que eu tinha do fundamental e do médio desapareceram, tá bom? Então, não pensem que às vezes falar, eu estou aqui no curso superior e vendo aqui uma matemática básica dessa, não pode estar certo. Mas a ideia é essa mesmo, é preparar vocês para o ensino. Então, se vocês vão ensinar crianças de até o 5º ano, então é pegar vocês e ensinar dessa base aí, tá bom? Então, nessa abordagem, tá bom para vocês? Sim ou não? Na primeira aula que nós tivemos? Tá ótimo. Ok. Aí ao longo das nossas aulas a gente vai aumentando o nível, tá bom? Até chegar ao final vocês vão ter muitas coisas mais avançadas, mas vamos devagarzinho que a gente vai aprendendo, tá bom? Então vou aqui compartilhar a minha janela com vocês. Vamos ver se deu certo aí. Opa! Maravilha, deu certo. Bom, nós estamos aqui no capítulo 2 do nosso material e eu quero saber se vocês conseguiram ler, esse capítulo que eu coloquei para vocês aí. Abra o áudio aí e me diga se deu certo a leitura, se foi possível ter acesso ao material. Sim. Certo. Eu consegui ler. Beleza, porque a ideia da gente colocar antes para vocês é que vocês possam ler e chegar aqui na aula já trazer as dúvidas, já conversar mais, já poder participar melhor, tá bom? Então, sim, aqui nos números naturais, pessoal, o que nós temos é um conjunto bem simples, eu até diria assim, é a base de toda a matemática, de toda a parte numérica, que não seja aquela parte observável, ela começa aí com esse conjunto de números. Então, é nossa obrigação, vamos dizer assim, conseguir dominar aquilo que é mais básico dentro desse conjunto de números naturais, tá bom? E a partir deles, a gente consegue avançar para muitas outras partes da matemática. Então, o que esse capítulo 2 aqui trata especificamente? De conhecer quais são as ideias básicas aqui desse conjunto, né? E a primeira parte interessante dele é que ele foi construído a partir da ideia de sucessor, tá? Então, o que significa, então, esse sucessor? É que todo número natural, começando aí do zero, tem um sucessor. Começando do 1, por exemplo, né? Tem um sucessor. E o sucessor é você ir aumentando sempre ao que você já tinha. Então, todo número natural tem um sucessor, começando sempre do zero, coloca mais um, chega no 1, coloca mais um, chega no 2, coloca mais um, chega no 3 e assim por diante, indefinidamente. E essa ideia de sucessor é que permitiu que fosse criado, vamos falar assim, muitas das teorias que existem dentro da matemática, até mesmo teoria de nível superior, né, de mestrado, doutorado, se baseia nessa ideia aí de sucessor dos números naturais. Tá bom? Então tá.
essa é a primeira ideia. A segunda ideia é que nos números naturais nós podemos ter as operações básicas. Aquelas que quando nós estávamos no fundamental, chamávamos de adição, subtração, multiplicação e divisão. E a adição nos números naturais dá simplesmente a ideia de juntar grandezas, tá bom? Juntar quantidades. Simplesmente para isso que ela funciona. Nós conhecemos a adição com a ideia, com a simbologia do número mais. Tá? Então, estou aqui permitindo o pessoal entrar e trabalhando aqui ao mesmo tempo com vocês. Então, aqui, ó, dando a ideia de juntar quantidades. Beleza. Quando eu junto uma quantidade, eu tenho que ter um símbolo, tá bom? Que represente cada uma dessas quantidades. Então, para nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui a opção de representar uma quantidade por um número, que é um número natural, e juntar isso com outro número natural. Mas, quando eu entendo que existe vamos falar assim, uma operação de adição, então isso me traz algumas propriedades. E a nossa aula de hoje vai basear mais ou menos nisso, em conhecer os números naturais e trabalhar essas propriedades dele aqui, tá bom? Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Eu comecei a passar aqui pelo texto que vocês leram, não quero discorrer sobre ele, porque vocês já viram. Então eu vou aqui para os nossos tópicos, tá bom? Quero, nesse momento aqui, parabenizar aqueles 27 que já conseguiram enviar aí a atividade 2 e fiquei surpreso de já ver que tem 10 de vocês que já enviaram a atividade desta aula de hoje. Ou seja, já leram o material, já compreenderam, já até fizeram a atividade e já enviaram. Caso aconteça de a gente fazer a aula de hoje e você perceber que confundiu alguma coisa e quiser ir lá e enviar outra, não tem problema. Você pode reenviar outra atividade sem problema, tá bom? Eu imagino que o sistema acho que aceita enviar mais de uma. Se não aceitar, mas está ótimo, mas eu acho que aceita, tá bom? Então, parabéns aí a vocês que estão por dentro e com vontade de chegar longe. Vamos lá, então. O tópico número 1 é fazer aqui, sem olhar lá no texto, a ideia das propriedades dos números naturais. Elas são quantas? Estão aí na nossa tela. São 4 propriedades básicas. Quando eu era jovem, que passei por essas propriedades, eu não entendi a importância que ela tem para a matemática. Hoje, depois de já ver muito, já conhecer muito da matemática, a gente entende por que é interessante estudar essas propriedades. Só que lá no momento, lá na base, a gente não entende. E até mesmo nossos professores não falavam muito para a gente para que precisava dessas propriedades e onde a gente utilizaria elas com tanta necessidade. Agora a gente vai poder compreender um pouquinho disso. Vamos então pensar o seguinte: o que é a propriedade de fechamento dos números naturais? Eu vou a primeira pergunta para alguém. Quem poderia me dizer como funciona e o que significa essa propriedade de fechamento aqui? Alguém pode participar aí? Imagino eu que seja, quando a gente está tratando de fechamento, quer dizer que está fechado ao conjunto dos naturais, ou seja, a operação, adição, no caso. Se a gente for somar um valor, uma grandeza com a outra, dentro dos números naturais, vai dar um outro número natural. Isso, muito bem, Matheus. É exatamente isso. Então, às vezes, o nome fechamento pode dar assim uma estranheza, mas é justamente isso. Ela diz o que o Matheus falou aí. Se você tem um número natural qualquer, tá bom? E vai somar com outro número natural também, então essa propriedade diz que o resultado dessa junção de 2 números naturais também vai ser um outro número que é natural. Isso é que garante que essa propriedade, que a adição possui a propriedade fechada dentro dos números naturais. Ou seja, qualquer número natural que você somar com outro qualquer número natural, o resultado sempre é um número natural. Tá certo? E por que isso aí é verdade? Tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui. Vou pegar o número 5, por exemplo, e quero fazer a adição dele com o 7. Tá bom? E verificar que isso vai dar aqui para mim um valor
no caso 13, né? 12. Vai dar no caso 12, e que o 12 também é natural, tá? E olha tanto o que é interessante. Como os números naturais são feitos por meio de, vamos falar assim, de soma de um, o sucessor, eu sei que se eu tenho o 5, então se eu pegar o 5 e somar com o 1, ele é natural, porque os naturais foram construídos a partir do sucessor de um outro número. E se eu pegar, aí no caso aqui ficaria o 6, ó. E se eu pegar o 6 e somar mais um, que seria construir o sucessor do 6, isso me daria aqui o 7, que seria esse 7 aqui, ó. Então, isso que garante que esses números são naturais, porque eles são conseguidos a partir da ideia de sucessão, tá? Então, o 5, já sei que ele é um número natural, mas o 7 também seria natural, e o 12 seria a mesma ideia. Seria a soma desses dois números aqui, que são naturais, construídos a partir da ideia de sucessão, tá? Então, qualquer número que você pegar, que ele seja natural, e adicionar um com o outro, ele vai dar sempre um outro natural também. Tá? Aí você pode perguntar assim, professor, mas como é que eu vou diferenciar e compreender o que é um número natural? É aquele número que você pode representar para fazer contagens de coisas inteiras. Então, o primeiro número que você usa para contagem de coisas inteiras seria o número 1. Tá? Quantas coisas inteiras você tem? Então, qualquer esses números que você usa para poder contar, eu vou dar um saltinho aqui, por exemplo, colocar o 10, vou dar um saltinho aqui e colocar o 136, tá vendo? Eles são todos positivos inteiros. Todos os positivos são inteiros, são naturais, porque eles servem para poder você representar aí as suas quantidades de alguma coisa. Tá bom? Então não tem dúvida como você vai representar ele. E se você não tiver quantidade, ainda tem o zero aqui que você pode usar para representar a ausência de quantidades. Portanto, os naturais são esses números que nós aprendemos primeiro, tá bom? Então é isso. O fechamento quer dizer que qualquer número que eu pegar desses carinhas aqui, tá? Se eu pegar o 2 e quiser somar com o outro qualquer aqui, com 136, por exemplo, o resultado vai ser um número nessa sequência. Então, daria o 138, que por sinal estaria em algum lugar aqui para frente do 136. Tá? Então, sempre que você pegar dois números e somar, ele vai estar na frente em algum lugar dessa lista. Tá? Então, é isso que diz a propriedade de fechamento. E resumindo, usando as palavras do Mateus aí, se você pegar dois números naturais e adicionar um com o outro, o resultado sempre será um número natural também. Tá bom? Ficou tranquilo para vocês aí esse exemplo, essa discussão do fechamento? Alguém quer conversar um pouquinho mais a respeito? Ou não entendeu? Me avisa. Tá tranquilo? Por mim tá bom. Maravilha. Isso quer dizer que vocês são muito bons de matemática, tá bom? Vamos lá. Próxima propriedade é a propriedade comutativa. Agora, o que seria isso? O que quer dizer essa palavra comutativa? Agora, eu queria ouvir mais uma outra pessoa. E o Matheus já deu a sua opinião. Vamos ouvir uma outra pessoa. Quem poderia nos dizer o que significa essa palavra comutar, comutativa? Qual é o significado dela? Eu acho que não importa a ordem do número na equação. Tipo, eu posso colocar 10 mais 1 e na outra equação posso colocar 1 mais 10, que vai ser o mesmo valor que é 11. 10 mais 1 seria a mesma coisa que 1 mais 10. Ótimo, muito bom, parabéns, é isso mesmo. Então, a ideia de comutatividade significa essa ordem aí. Quer dizer que se você trocar a ordem das parcelas, ela não vai alterar o resultado final da sua adição, tá bom? Então, se você quer somar 10 mais 1 ou 1 mais 10, isso não vai mudar o resultado. As duas seria resultado 11. Tá? Olha como é interessante. No futuro, você vai perceber que há uma importância de saber disso. Tá? Então, olha só, 1 mais 10, 10 mais 1, todas dá 11. Isso é o que garante a propriedade comutativa.
Então, a partir de agora, se você não sabia, pode ficar sabendo. Na adição, você pode trocar a ordem das parcelas. E daí apareceu até um ditado popular bem interessante que diz assim, que a ordem dos tratores não altera o produto. Ou seja, também a ordem das parcelas não altera o valor da soma. Então, isso funciona não só com dois números naturais, isso funciona com quantos números naturais vocês queiram. Então, se eu tivesse aqui o 10 mais 1 mais 5, seria a mesma coisa que 1 mais 10 mais 5, ou a mesma coisa que 5 mais 1 mais 10, tá vendo? Ou a mesma coisa que 5 mais 10 mais 1. Tá? Então, podem trocar aí à vontade a ordem que a propriedade de comutatividade garante que os resultados vão ser sempre iguais. Legal? Até aí, Batutinha? Estão me dizendo aí se estão entendendo, se não estão, ou se eu preciso repetir. Se ficarem calados, eu vou entender. Poxa, entenderam tudo. Aí eu vou ficar feliz pro resto da noite. Vamos avançar, então. Associatividade agora. Essa propriedade de associação, bem interessante também. Ela utiliza agora elementos matemáticos para fazer associações. Que elementos são esses? Nós utilizamos basicamente elementos colchetes, utilizamos as chaves e utilizamos os parênteses para fazer associações. Por exemplo, se eu pegar aqui uma sequência de números, olha, eu vou pegar aqui o 2 mais o 5 mais 4. Como a gente sabe que a comutatividade me garante que eu posso mudar a ordem deles, agora eu vou ver uma outra propriedade que é de associar. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, os parênteses. Ó. Então, se eu colocar 2 mais 5 e mais 4 fora dos parênteses, o que indica esses parênteses? Indica que eu vou fazer essa associação primeiro. Eu vou somar o 2 mais o 5 e depois o resultado eu vou somar com o 4. É mais ou menos dizer assim, se eu coloquei parênteses aqui, então eu não posso somar esse 5 aqui, olha. Eu não posso somar esse 5 com esse 4 antes de somar o 5 mais o 2. Então, para que servem, então, esses delimitadores que nós chamamos de parênteses, colchetes e chaves? São para dizer, nos dar uma ordem, dizer assim, olha, essa parte aqui é para ser feita primeiro, tá bom? Então, é para isso que servem aí os nossos parênteses. Portanto, poderemos dizer assim, que essa maneira de escrever 2 mais 5 primeiro e depois mais 4 vai gerar o mesmo resultado que se a gente escrever o 2 mais o 5 mais 4. Olha só. Então, deixa eu colocar aqui a expressãozinha e colocar aqui, ó, 5 mais 4. Viram? Eu mudei o local dos parênteses aí. Agora, na linha direita, eu estou dizendo que eu tenho que fazer primeiro o 5 mais o 4, para depois somar um resultado com 2. E olha como realmente isso aí vai gerar o mesmo resultado. Porque do lado da direita, se eu somar o 2 mais o 5 primeiro, vai me dar 7. Então, fica 7 mais 4. Que vai gerar aqui para mim um resultado 11. Do lado da direita agora, eu tenho quem? Eu vou conservar o meu 2 e vou trabalhar primeiro aqui, ó, com o 5 mais 4, que estão dentro dos parênteses, que vai dar 9. Finalmente, 2 mais 9 é realmente 11. Perceba aí, então, que as duas maneiras geram o mesmo resultado. Portanto, pode-se fazer isso. Ou seja, a associatividade funciona e muitas vezes ela é bastante útil. Portanto, eu vou deixar aí como exemplo essa parte aí de cima, tá bom? Então, isso é a ideia de associatividade. Ô, professor. Por favor, pode falar. E a pessoa olha assim, até acaba não dando valor, mas isso lá na frente faz uma grande diferença até na resolução de problemas, né? Sim, Onde sim. tem a ordem de resolução. Caso tivesse algum número aqui multiplicando esse 2,
Aí você iria ver a importância desse parêntese ali, ó. Exatamente. Muito importante a gente dar essa ênfase às necessidades de quem vem primeiro, tá bom? Quem tem que ser realizado primeiro, tá bom? Bacana. Muito obrigado pela sua colaboração. Beleza, pessoal. E finalmente vem aqui, ó, o elemento neutro. O que é o elemento neutro? Outra pessoa que pode me dizer aí o que seria esse elemento neutro da adição? Quem pode se arriscar? Ou quem quer se arriscar? Vai lá. É o zero? Isso, muito bem. O zero é o nosso elemento neutro da adição. Tá? Por que é o elemento neutro? O que essa propriedade diz? Ela diz que existe um número dentro dos naturais que, quando adicionado com outro número qualquer, não muda o seu valor. Por exemplo, qual é o número que eu vou somar com 4 que vai dar o mesmo 4? Né? Então, esse número seria quem? O zero, porque o zero é a ausência de quantidade. Então, quando eu somo 4 mais o zero, que é nada, né? Então, eu continuo com o mesmo 4. Ou seja, esse zero não modifica o valor da outra parcela. Então, por isso ele é chamado de elemento neutro. Eu sei que faz tanto tempo que vocês viram isso, mas não é difícil a gente relembrar. Então, o elemento neutro é aquele que é adicionado a uma outra parcela, não altera o seu valor. Bacana? Tranquilinho? Tranquilo. Ótimo. Isso aqui não precisa nem fazer tantos exemplos, porque é bem simples a ideia. Então, esse é o nosso primeiro tópico desta aula, que era ver as 4 propriedades da adição. No segundo tópico dos números naturais, é a gente ver as propriedades com relação à multiplicação, tá bom? O que é a multiplicação na matemática? Seria a ideia de juntar várias parcelas iguais. Vamos fazer aqui uma breve análise, bem rapidinha. Por exemplo, se eu dissesse assim, que eu quero fazer essa adição aqui, ó. Eu quero fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5. Olha só. Essa adição aqui, ela é extensa. Então, a gente poderia dizer o quê? Que 5 mais 5 mais 5 mais 5 é o mesmo que 4 vezes 5, tá? Que vai gerar um resultado 20. Então, veja que a multiplicação, que é essa parte aqui, ela surge como se fosse o resumo de uma adição. Tá vendo? Então, aqui eu tenho uma adição. E se eu quero resumir uma adição, eu transformo a adição em multiplicação. Agora, você imagina se eu quisesse escrever 10 vezes, ou 10 mais 10 mais 10 mais 10, 100 vezes. Olha como ficaria extenso essa operacionalidade aí. Então, para que as coisas não ficassem tanto extensas, por que não fazer só assim? Então, seria 10 vezes 100. Olha como fica simples a escrita. Então, quer dizer o quê? Aqui eu tenho 100, eu estou adicionando 100 parcelas iguais a 10. O que seria o mesmo que adicionar 10 parcelas iguais a 100. Tá bom? Então, essa é a ideia de multiplicação dentro dos números naturais. Tá certo? E agora o que acontece? Quais propriedades existem aí nos nossos naturais com relação à multiplicação? Existem as mesmas da adição e existem outra, né? Que é uma muito interessante, muito usada, talvez a mais importante para os níveis superiores com relação ao ensino fundamental. Vamos lá, vamos pensar nela então. Vamos pensar nelas, né? Quais são essas nossas propriedades? A propriedade associativa, você já falamos dela, de associação, né? Já falamos dela aqui na adição. Mas aqui ela se repete. E a que é mais interessante é essa distributiva, que a gente vai deixar ela aqui para o finalzinho um pouquinho. Tá bom? Então vamos pensar nessa associativa aqui. Beleza. Essa propriedade associativa,
tem a mesma funcionalidade da outra, tá bom? Que diz o quê? Como eu estou tratando agora da multiplicação de números naturais, eu posso dizer assim, se eu tenho 2 vezes 3 vezes 4, tá? E eu vou associar elas assim, ó. Eu vou colocar o parêntese aqui, ó, em 2 vezes 3, indicando que eu tenho que fazer o 2 vezes 3 primeiro. Agora, do outro lado, eu vou escrever aqui, ó, também 2 vezes 3 vezes 4, mas vou associar elas o 3 e o 4, dando prioridade para o 3 e o 4 primeiro. Então, essa é a ideia de associatividade. Eu posso associar do jeito que eu quiser. Tá? Então, 2 vezes 3, resolvendo ele primeiro, para depois multiplicar pelo 4, é a mesma coisa que multiplicar o 3 e o 4 primeiro, para depois multiplicar pelo 2. Tá bom? E também seria a mesma coisa que se a gente fosse multiplicar uma outra ordem ainda. Se eu fosse multiplicar aqui o 2 vezes 4 primeiro, para depois multiplicar pelo 3. Pronto, eu associei de 3 formas diferentes os fatores 2, 3 e 4, sendo que todos eles dão o mesmo resultado. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes o 4 é 24. O outro aqui, ó, 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 2 também dá 24. O outro aqui é 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3 também é 24, tá vendo? Então, os resultados são os mesmos. Por isso, a propriedade é válida. Então, essa associatividade. Então, lembre, a associativa tem a ver com o quê? Com você delimitar quem você quer que faça a operação primeiro. Quem você quer associar com quem? Lembre disso, associação é juntar, né? Juntar algumas coisas, juntar, se fosse de gente, a associação seria juntar pessoas. Se é de números, a associação é juntar esses números com um delimitador. Tranquilo até aí? Beleza? Como para vocês? Beleza. E o resto da galera? Beleza, professor. Beleza. Joia, muito bom. A comutativa com relação à multiplicação também tem quase a mesma ideia da comutativa ali da adição. O que era a comutativa da adição? Quer dizer que nós podíamos trocar de lugar, não é isso? Se eu trocasse de lugar as parcelas, o resultado seria o mesmo. Então, aqui também temos a mesma ideia. Se eu tiver que fazer 5 vezes 4, é a mesma coisa que se eu trocar de lugar e fizer 4 vezes 5. Tá bom? Essa é a ideia de comutatividade. Quando você precisar, em algum momento, em algum tipo de cálculo, algum tipo de problema, se você precisar inverter a ordem dos fatores que você está multiplicando, não tem problema, o resultado vai ser sempre o mesmo. Às vezes, quando a gente está trabalhando, quem está realizando uma atividade, ou uma prova, um exercício, a gente fica sempre naquele medo. Será que eu posso trocar isso aqui de lugar para facilitar o cálculo para mim? Então, pode e deve, né, fazer quando você tiver que melhorar, facilitar a sua vida. Então, essa é a ideia de comutação dentro da matemática, tá bom? Pode mudar a ordem que dá a mesma coisa. Então, 5 vezes 4 é 20 e 4 vezes 5 também é 20, sem problema nenhum. Bom, qual é o elemento neutro agora da multiplicação? Vou fazer uma pergunta para alguém corajoso agora que possa me dizer isso daí. O elemento neutro da multiplicação é aquele número que, quando multiplicado por outro, não altera o seu valor. Que número seria esse? 1. Exatamente, o número 1. Então, aqui, o nosso elemento neutro da multiplicação é o 1. Vocês lembram que o elemento neutro da adição era o 0, mas da multiplicação é o 1. Isso quer dizer que, se você pegar qualquer número e multiplicar por 1, o resultado será sempre esse número que você utilizou. Então, 6 vezes 1 é 1, 10 vezes 1 é 10, tá? 40 vezes 1 é 40, e aí você vai percebendo que o 1 realmente não muda, né, o valor do outro fator. Então, essa é a ideia de elemento neutro da multiplicação. É o nosso querido 1, tá bom?
fechamento. O fechamento tem a mesma ideia da adição, tá bom? Se o fechamento diz que, lá na adição, que a soma de dois números naturais era também um número natural, aqui na multiplicação também vale a mesma ideia, viu? Quer dizer o quê? Que o produto de dois números naturais continua sendo natural. Então, escolhe qualquer número que você queira. Se você escolher aí 30, né? Vezes, estou usando o pontinho para representar o vezes aqui, tá bom? 30 multiplicado aí por 6, ele vai dar 180, que é um número natural, tá bom? Então, veja, se você pegar aí qualquer número, qualquer dois números naturais e for multiplicar eles, você sempre vai encontrar um outro número que também é natural. Portanto, a propriedade de fechamento é interessante e existe dentro dos números naturais, tá bom? Com relação à multiplicação. E como eu falei, eu deixei a mais interessante, a mais gostosa para o final, que era a novidade em relação à adição. O que é essa propriedade agora? Vou deixar ela isoladinha aqui. É a chamada propriedade distributiva. Essa, pessoal, é fantástica e vocês vão usar muito ela, tá bom? Vão usar bastante na vida de vocês. Já usaram, na verdade, né, para resolver um monte de problemas até chegar aqui. O que essa distributiva diz? Justamente o que o nome fala, que você pode distribuir a multiplicação sobre uma adição. Por exemplo, eu tenho aqui 3 vezes 5 mais 2. Olha só, tá vendo? Eu tenho aqui uma multiplicação e dentro dos meus parênteses ali eu tenho uma adição. Então eu digo que a multiplicação é distributiva em relação à adição. Professor, mas o que significa isso? Vamos pensar o seguinte, vamos resolver essa expressãozinha aqui, ó. Pela ordem de chamada, eu tenho que resolver o 5 mais 2 primeiro. Então, seria 5 mais 2 dá 7. Ou seja, seria 3 vezes 7. E essa minha coisinha já está aqui enchendo meu saco de novo. 3 vezes 7 dá 21. Beleza, então eu vou colocar aqui, 21. Pronto. Resolvendo desse modo aí, eu cheguei em 21. Agora vamos resolver de outro modo. 3 vezes 5 mais 2. Se não quer desaparecer, vai pelo menos ali para o cantinho. Pronto. Olha só. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o 3 e multiplicar pelo 5 primeiro, ó. Então, 3 vezes 5 é 15. Aí agora tem uma adição aqui, ó. Então, quer dizer, eu já multipliquei o 3 pelo primeiro número. Agora eu vou manter o sinal de adição. Eu vou multiplicar agora o 3 pelo segundo número da adição. 3 vezes 2, 6. E olha só, 15 mais 6 dá 21. Então, estão percebendo? É isso aqui que nós chamamos de distribuir a multiplicação. Eu posso, ao invés de fazer essa soma aqui primeiro, eu posso vir aqui e distribuir, fazer a multiplicação primeiro. Lá no fundamental, a gente costumava falar assim, faz um chuveirinho aí do número que está fora dos parênteses com todos os que estão dentro dos parênteses. Isso é distribuir a multiplicação, tá bom? Então, seria mais ou menos dizer assim, se eu tenho aqui uma multiplicação 4 vezes 8 menos 3. Então, eu posso fazer assim, ó, 4 vezes 8, que daria o quê? 32, menos, tá vendo? Esse menos aqui viria para cá, ó, menos o 4 vezes 3, que dá 12. Ó. Então, ficaria 32 menos 12, que ficaria, no caso aqui, 20. Olha como realmente isso é verdade. Se eu fizer aqui 8 menos 3 primeiro, é 5. 5 vezes 4 é mesmo 20, tá bom? Então, mostra que a distributiva, ela é válida, funciona e é muito importante, tá bom? Então, aí está as primeiras propriedades, as propriedades dos números naturais com relação à adição e com relação à multiplicação. Em paz para vocês? Sim. Sim, professor. Já tinha até esquecido como se fazia essas adições aí. Joia, Ô, professor,
Aí que entra a importância da regra de sinais. Sim, vai começar a mexer com elas. Ok, então tá aqui era o nosso segundo tópico. Vamos para o nosso tópico número 3, que era decompor um número natural e expressar esse número na forma de um polinômio, a forma polinomial. Bom, o que é decompor um número? Muito, muito simples. E agora eu preciso mesmo que vocês observem, porque aqui chega a parte bem interessante da nossa aula. Eu vou escrever aqui um número qualquer. Vou colocar aqui o número, por exemplo, 126. Pronto, olha aí, 126. Esse é o formato natural de escrever esse número, mas eu posso escrever ele na forma decomposta. Olha o som que sai da sua boca quando você fala o nome desse número. Vai lá. Quem pode ler para mim esse número aqui? Como é que é o nome dele? 126. Ok, obrigado. Quando você olhou para o 1 aqui, você não falou 1, você falou assim, você falou 100, tá vendo? Ó? Então quer dizer que esse 1 está valendo aqui, na verdade, 100, tá bom? Quando você vê esse 2 aqui, você não fala um 2, você fala 20. Ó, 20. Ou seja, esse 2 aqui vale, na verdade, 20. O único que você fala o nome real dele é o último que você fala aqui, no caso, 6. Então, olha só, 126. Isso quer dizer que esse número 126, ele é assim, ó, o 100 mais o 20 mais o 6. Pronto, olha, essa é uma das maneiras de decompor um número. A gente diz assim, que está decompondo pelas ordens das unidades, das dezenas e das centenas. Legal? Então, tem muito mais maneiras de você decompor um número, mas a mais usada é essa de decompor pelas suas ordens. Eu poderia escrever o número 126 de centenas de outras formas. Eu poderia escrever aqui, por exemplo, o 100 mais, vamos colocar aqui, o 21 mais o 5, tá vendo? Que daria 126 do mesmo modo. Eu poderia escrever ele aí de muitas outras formas, mas a mais legal, a mais interessante é aquela que você decompõe pelas ordens completas. O que seria ordens completas aqui? O que eu estou dizendo? É essas que terminam sempre com 0, 0 e a última sem 0, tá bom? Então ficaria mais ou menos essa ideia aqui, decomposição de um número. Você fala ele e do jeito que você fala, você escreve a adição. Vamos pensar aqui em outro número. Eu gostaria que alguém de vocês me desse um número um pouquinho maior. Quem pode me dar um número um pouquinho maior aí? Pode falar aí, qualquer número. 425. Olha aí. 425, tá vendo? Eu fui pelo que eu ouvi, tá? Então, o que eu ouvi foi 425. Está errado o jeito que eu escrevi? Perdão, pessoal. Vocês concordam que o que eu ouvi, eu escrevi aqui? Está certo? Sim. 425 assim? Beleza, então olha só. Essa é a decomposição usual, tá bom? Agora vamos pensar numa maneira de fazer a forma que a gente chama de forma polinomial de um número. Essa forma polinomial é simplesmente você deixar esse número aqui todo no formato oficial de um número na base 10. O que significa escrever um número na base 10? Bem simples, olha pessoal. É você colocar em cada uma das parcelas uma potência do 10. Então eu vou escrever aqui uma pequena sequência. Olha só. Vou colocar aqui mais outro. As potências do 10 vai vir sempre do zero, tá? Da direita para a esquerda, você coloca sempre a primeira potência como sendo a potência 0, depois a potência 1, a potência 2, 3, o expoente, na verdade, 4 e assim por diante, tá bom? Vou colocar aqui como se fosse até onde for necessário. E aqui vai ter um númerozinho que vai multiplicar essa
minha base 10. Então, eu vou dizer assim, aqui vai ter um número que eu vou chamar de A1, aqui vai ter um número que eu vou chamar de A2, que vai estar multiplicando 10, aqui teria um outro número também que eu vou chamar de A3, aqui teria um número que eu vou chamar de A4, e assim por diante. Sempre vai ter um número multiplicando uma potência de base 10, tá certo? Aí pode perguntar, professor, mas como é que eu vou saber que potência é essa que eu vou utilizar? Olha como eu vou mostrar para vocês o segredo aqui, que fica fácil, fácil, fácil. Vamos lá. Vou pegar esse mesmo número que vocês me deram aí, 425, e vamos transformar ele para a forma polinomial. Como que eu vou fazer isso? Tranquilo. Você vai fazer o seguinte, vai fazer aparecer potências de 10 em todos eles aqui. Por exemplo, 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100, concorda? É muito fácil a gente perceber isso. O 20 é a mesma coisa que 2 vezes o 10. O 5 seria a mesma coisa que 5 vezes o 1, né? Olha aí. Vou colocar os sinais de mais aqui, ó. Observe o que apareceu aqui para mim. Apareceu 100, 10, 1. São esses carinhas aqui que são as potências do 10. Eu vou só transformar no expoente aqui, ó. O 100, se você deve se lembrar aí dos seus estudos anteriores, ele é a mesma coisa que você pegar 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Que dá a mesma coisa que 10 elevado a 2. Pronto, então 100 é 10 ao quadrado. Então vai ficar assim, ó. O 400 é 4 vezes 10 elevado a 2. Olha aí. Agora o 10. O 10 por si só não tem potência, porque o expoente dele é 1. Como ele é base 10, então se não tem expoente aqui, o expoente dele já é o próprio 1. Então não tem o que fazer mais com ele. Então é 2 vezes 10 elevado a 1. E o 1? Vai ser que potência de 10? Você vai lembrar o seguinte, que toda potência que foi escrita com o expoente 0 dá resultado 1. Então, eu posso dizer que esse 1 aqui, ele é 10 elevado a 0, tá bom? Todo número elevado a 0 é 1, então eu posso vir aqui nesse 1zinho ó, e trocar ele por 10 elevado a 0, que era o que nós queríamos. Pronto, então tá colocado aqui o número 421, então eu vou escrever aqui. Então, o número 421 é a mesma coisa que 4 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. Viu? A gente só transformou as potências de base 10 para elas ficarem explícitas. Olha como é interessante essa forma de escrever o número 425. Eu coloquei foi 421, olha que coisa doida. Deixa eu consertar aqui. 425. Bom, e aqui está, ó. Essa chamada de forma polinomial de um número natural. Essa formazinha que tem as potências do 10. Tá? Ficou claro para vocês ou precisa fazer mais alguns exemplos de forma polinomial? Faz mais um, professor. Tá. Alguém quer sugerir algum número? Pode ser um número maior para vocês poderem perceber aí como é que se faz? 4.786. Olha aí. 4.786. Então tá, vamos fazer a decomposição dele nas suas ordens. Então eu vou dizer que esse símbolo aí, 4.786, olha como eu falo. Quando eu olho para o 4, eu digo 4.000. Então já coloco aqui, ó, 4.000. Já vou escrever o danadinho, ó, 4.000, tá vendo? Mas quando eu olho para o 7, eu falo 700. Então já coloco o 700, ó. Mas quando eu olho para o 8, eu não falo 8, eu falo 80. Então aqui vai ser 80. Quando eu olho para o 6, eu falo mesmo 6. Então 4.786. Então aqui é mesmo 6. Pronto. Essa primeira parte, como você vai chegar nesses valores? Fale o nome do número, tá bom? Fale o nome correto que você vai escrever também correto. Até aí, tranquilo? Sim. Ok. Próxima fase, então, vai ser o quê? A gente transformar esses zeros que tem aí sobrando em cada uma das ordens
nas potências de 10. Como é que você faz isso? Conta os zeros aqui, ó. Eu tenho 4.000, então esses 3 zeros vai gerar o expoente 3. Então vai ser esse 4 aqui, vai continuar, vai multiplicar uma potência que tem a base 10, e o expoente é o tanto de zeros que tem aqui, tá vendo? Mas, agora aqui, ó, esse 7 vai baixar aqui, vai ser 7 vezes uma potência que tem a base 10, com qual expoente? Quantos zeros tem aqui? 2. Opa, então o expoente é 2. Mais esse 8 vai baixar, ó, vezes uma potência de base 10 com quantos zeros no expoente? 1. Mais o 6 aqui vai baixar aqui também, ó, e vai multiplicar uma potência de base 10 com quantos zeros tem aqui? Nenhum. Nenhum. Então, o nenhum para mim é o zero aqui, tá vendo? Então fica assim, ó. Viu? Tranquilo, né? Então, 4.786 é essa expressão aqui, ó, chamada de expressão polinomial do número. Ok? Para vocês? Ok, professor, compreendi. Ok. Maravilha. Ótimo. Tá bom? E o que é interessante é que a gente gostaria que vocês conseguissem fazer algumas operações em formato diferente, porque vocês já sabem fazer soma. Se eu pegar aqui qualquer número e falar para vocês somarem, vocês já vão conseguir fazer usando aquele algoritmo, né? Que vocês já aprenderam desde o fundamental. Tá? Agora, eu gostaria que vocês conseguissem fazer também usando a decomposição. Por quê? Porque ao você conseguir fazer usando a decomposição, você consegue explicar por que às vezes você precisa levar um quando você soma alguma coisa, ou quando você precisa pegar emprestado. Por que precisa disso? Então vamos fazer aqui uma ideia. Vamos imaginar uma operação de adição aqui. Quem quer me dar 2 números para a gente poder adicionar eles aqui, pessoal? Quem quer escolher 2 números para mim? 5 e 8. 5 e 8. Olha só. O 5 e o 8, eles estão nos seus formatos unitários. Então, não tenho como decompor eles, porque tecnicamente eles já estão decompostos. Por quê? A decomposição é quando você tem várias ordens. Aqui você só tem uma ordem, só a ordem das unidades. Tá? Então, os números que têm a mesma ordem, não precisa decompor eles aqui, porque eles só têm a ordem das unidades. Então, a adição é direta, tá bom? 5 mais 8 seria 13 aqui, tá bom? E vocês poderiam pensar assim, o 5 seria a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a zero, certo? O 8 é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a zero. Como eles têm a mesma ordem, olha só, eles estão na ordem das unidades aqui, então o que a gente faz? A gente conserva a ordem das unidades, porque se eu estou somando unidade com unidade, vai dar unidade, certo? Então isso aqui ficaria como? Eu vou somar esses 2 valores aqui, ó, 5 mais 8. Ó. Então ficaria assim, ó, 5 mais o 8 multiplicado pelas unidades, que seria o 10 elevado a zero. Porém, quando eu faço 5 mais o 8, vai dar 13. Olha só. 13 vezes 10 elevado a zero. Mas esse número que está multiplicando aqui não pode ser maior do que 10. Não pode nem ser 10. Tem que ser um número entre 1 e 9. Por quê? Porque o nosso sistema é um sistema de numeração decimal. É como se tivesse caixinhas que só cabem 10 unidades dentro dela. Se passou de 10... ela tem que deixar de existir, ela tem que passar para a próxima ordem. Então, como é que nós vamos resolver essa situação aqui desse 13, que não pode existir aqui? A gente vai fazer aquela operação de decomposição que nós aprendemos que é possível fazer. O 13 é a mesma coisa que 3 mais o 10. Olha só, não é 3 mais 10, que é a decomposição nós vimos que é possível fazer. Então, eu peguei o 13 e separei 3 mais 10. E eles estão aqui multiplicados por 10 elevado a zero.
Olha a importância de ter aprendido aquela propriedade da distributividade. Então, quer dizer que eu posso pegar esse 10 elevado a zero aqui, ó, e multiplicar por esse 10 aqui, e depois pegar o 10 e multiplicar pelo 3, tá bom? Esse nós vamos fazer. 10 elevado a zero vezes esse 10 aqui, olha, vai ficar 10 elevado a quanto? Quem lembra das propriedades da multiplicação de potência de bases iguais, vai lembrar o seguinte, que quando você multiplica duas potências que as bases são iguais, a gente conserva a base e adiciona os expoentes, né? Então ficaria 0 mais 1, daria 1 aqui, ó. Então dá 10 elevado a 1. Olha aí. Então fica 10 elevado a 1, né? Vezes quem? Vezes, como se fosse só o 10 elevado a 1 aqui. E agora o 10 elevado a 0 vezes o 3. Aqui, ó. 10 elevado a 0 vezes o 3. Que dá 3 vezes 10 elevado a 0. Olha aí. Isso aqui caracteriza o número 13. Por quê? Olha só. 10 elevado a 1, se eu multiplicar por 1, que é o elemento neutro, não modifica esse número. Então aqui eu tenho a classe das dezenas, olha só. Dezenas. E aqui eu tenho a classe das unidades. A classe das unidades. Então, uma dezena, então olha assim, ó, uma dezena mais 3 unidades, que dá realmente quem? O número 13, que seria a soma do 5 mais o 8 diretamente aqui, ó. Tá certo? Então, essa é uma maneira que nos mostra por que eu teria que fazer 5 mais 8 dá 13, né? Mas só que como eles são pequenos, não apareceu a oportunidade de enviar um número para a próxima classe, porque o 13, o 5 e o 8 não tinham muitas classes, não tinham muitas ordens. Mas com o número um pouquinho mais de ordens, fica mais claro, talvez, para vocês poderem entender. Antes de fazermos o próximo exemplo, deixa eu colocar aqui o link da nossa frequência, tá bom? Para vocês poderem aí estar entrando e deixando a sua frequência. Não esqueça, ó, eu estou vendo 33 pessoas aqui agora, então eu tenho que ter 32 na chamada ali, porque senão alguém vai ficar com falta. Então, tenta entrar logo no formulário e deixar a sua frequência, tá bom? Enquanto isso, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos lá. Vamos pegar um número um pouco maior aqui. Alguém pode fazer uma sugestão de dois números um pouco maiores do que esses? 1, 2, 5, 9. 1.259. 1.259. Vamos somar com quem? Bora aí, gente. Aí dá outro número aí, para a gente Dá poder... outro número aí, pessoal. Vou usar um então aqui, 675, por exemplo. Pronto, então tá aqui. São maiorzinhos um pouquinho. Vamos decompor eles pelas suas ordens, olha só. Então, quando eu falo aqui é 1000, ó, então ficaria assim, ó. Vou colocar em vermelho o primeiro número. 1000 mais 200 mais 50 mais 9, certo? Aí o próximo número aí seria quem? Eu vou colocar ele agora de verde. Seria 600 mais 70 mais 5. Pronto. Vamos colocar na forma de potência de base 10. Então, aqui seria o 1000. É a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 3, não é isso? Porque tem os 3 zeros aqui, ó. Lembra? O 200 seria 2 vezes 10 elevado a 2. O 50 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 1. E o 9 é a mesma coisa que 9 vezes 10 elevado a 0. Pronto, já colocamos no formato polinomial ali, ó. O 600 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 2. O 70, 7 vezes 10 elevado a 1.
E o 5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a zero. Agora a gente vai só juntar aqueles que são da mesma ordem, tá bom? Por exemplo, ó, vamos começar aqui pelas unidades. Eu posso começar por qualquer lugar, tá bom? Não tem problema. Pelo meio, pela beirada, pela esquerda. Com o algoritmo, eu tenho que começar pelo começo, pela direita. Mas aqui eu posso começar por qualquer lugar que eu quiser. Então, vou começar por aqui, por exemplo, por essa da esquerda. Não tem nenhum outro número, outra parcela, que tem o mesmo expoente 3. Então, ela vai manter aqui, ó. Não vai juntar com ninguém. Agora, com o expoente 2, eu tenho aqui, ó, essas duas parcelas, tá vendo? Então, eu vou somar apenas os números que estão aqui multiplicando a potência 2. Então, seria o 2 mais o 6, tá? Então, esse 2 aqui, ó, vai juntar com esse 6 ali, ó. Vai ficar 8. Então, seria o quê? 8 vezes 10 ao quadrado. Agora, as potências com expoente 1. Eu tenho 5 aqui, ó. E aqui eu já tenho quanto? 7. 5 mais 7 dá 12. Então, vou só colocar elas aqui, ó. 12 vezes 10 elevado a 1. E com o expoente 0, eu tenho essa aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a 0 e 5 vezes 10 elevado a 0. Eu somo só o 9 com o 5. 9 mais o 5 vai ficar quanto? 14, não é isso? 14 vezes 10 elevado a 0. Quais são as parcelas que estão me dando problema aqui? São essas aqui, porque tem um 12, e essa que tem um 14. Não pode ficar mais do que 10, tá bom? Então, eu vou ter que organizar isso daqui. Aí, eu vou decompor para que apareça aqui um 10. Então, as outras já estão perfeitas, ó. Tá? A primeira daqui já tem 1 vezes 10 elevado a 3. A outra é 8 vezes 10 ao quadrado, tá certinha. Mas essa daqui eu tenho 12, eu tenho que separar elas. Vou separar em potência de 10, que seria o quê? 2 mais 10. Olha aí, vezes 10 elevado a 1. A próxima seria quem? 4 mais 10. Vezes 10 elevado a 0. Eu decompus para quê? Para tirar o excesso. Vamos voltar aqui. Vamos para a próxima fase aqui. Vou andar só com essa linha aqui por enquanto, para a gente poder desenrolar ali. Ó. Multiplicando aqui agora, 10 elevado a 1 vezes 10, fica 10 elevado a 2, tá vendo? Então, fica 1 vezes 10 elevado a 2. E 10 vezes 1 vezes o 2 aqui, ó, 10 elevado a 1 vezes 2, fica 2 vezes 10 elevado a 1. Pronto, ó, essas duas já tá distribuídas. O resto aqui continua sem ter nada para fazer. 1 vezes 10 elevado a 3. E agora vamos multiplicar essa última aqui, ó. 10 elevado a 0 vezes 10 dá 10 elevado a 1. Tá? Então, vou colocar aqui 1 vezes 10 elevado a 1. E 10 elevado a 0 vezes 4 vai ficar 4 vezes 10 elevado a 0. Pronto. Aí agora observe que eu tenho mais opções para somar também. Ó. Eu tenho essa aqui que eu posso juntar com essa, ó, e tenho essa daqui que eu posso juntar com aquela ali. Vamos fazer a junção final? Então ficaria aqui, olha, 1 vezes 10 elevado a 3. Aí juntando agora essa daqui, ó, 8 vezes 10 ao quadrado mais 1 vezes 10 ao quadrado, eu junto só o 8 com o 9. Então vai ficar 9 vezes 10 ao quadrado. Agora, 2 vezes 10 elevado a 1 mais 1 vezes 10 elevado a 1, eu somo só 1 com o 2, então vai ficar 3. 3 vezes 10 elevado a 1. E o último, não tem ninguém para juntar com ele, que é o 4 vezes 10 elevado a 0. 4 vezes 10 elevado a 0. Finalmente, eu posso dizer que terminei a minha operação e ela está no formato polinomial ainda. Tá vendo? Observe que agora tem só mesmo um número menor do que 10, multiplicando cada potência de 10. E as potências de 10 está crescendo do expoente. O primeiro é o expoente 0, depois o expoente 1, o expoente 2 e o expoente 3. E agora você vai só lembrar o seguinte, ó. Essa aqui, ó, essa ordem é a ordem do milhar, não é isso? Olha. Então, vou colocar aqui do milhar.
Essa ordem aqui é a ordem de quem? Das centenas. Essa ordem aqui é a ordem das dezenas. E essa última aqui é a ordem das unidades. Sabendo disso, você não precisa se preocupar com as potências de 10. Basta você olhar para esses números aqui. Ó. Então, tem 1 milhar, 9 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Então, já vai formar o número, olha só. Então, com esses que eu circulei, vai ficar 1934. Olha, esse é o resultado da nossa soma. Veja que é bem diferente daquilo que vocês faziam no passado. E a ideia aqui não é querer que vocês façam assim agora. A ideia aqui é mostrar que a base dos números naturais, tá bom? Essa base aqui é que deu origem àquele algoritmo de somar só botando um númerozinho debaixo do outro. Tá bom? Então, aqui quando você faz, nesse caso, o nível superior, você corre atrás do fundamento, da base, para que se algum dia o meninozinho lá na sua aula vou perguntar assim para você, professor, por que tem que subir 1? E aí você pode não ficar de boca fechada, né, com cara assim de quem não entendeu, não sabe. Aí você vai falar para ele que isso é por causa da decomposição dos números, tá? Que cada caixinha dos números decimais só pode ficar até 10. E aí, se possível, em algum momento, explicar para eles a base dos algoritmos. Tá bom? Bem, pessoal, passei 3 minutinhos do nosso horário aqui. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, pessoal? Professor, boa noite. Eu não entendi muito bem, não. Ok. Como o tempo não é suficiente para a gente tirar dúvida agora, vocês podem tentar depois ver a gravação. Na aula que vem, você pode me dizer assim, você é a Maria Luísa, né? Maria Luísa, você pode falar assim, professor, pode fazer mais um exemplo daquele da aula anterior? Aí eu faço mais um exemplo para você. Antes você vai lá, dar uma olhadinha novamente, ver a gravação, ver se cai mais um pouquinho a ficha. E se não melhorar muita coisa, na aula que vem você me avisa que a gente pode refazer aqui alguma coisa para você. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Deu certo aí para vocês colocarem a frequência, pessoal? Sim. Sim. Oi. Eu não consegui, não. Eu tô vendo aqui. Oi. A professora Débora, ela estava na aula, só que o marido dela passou mal e desmaiou. E ela foi para o hospital e teve que sair. Aí eu queria saber se eu posso fazer a chamada, colocar o nome dela. Eu acho que pelo seu e-mail, acho que você não vai conseguir mandar mais uma. Mas tenta aí, já que você está falando que tenta mandar. Mas eu acho que talvez ele não vai aceitar duas frequências da mesma pessoa. Tá. Bom? Não dá, já fala que eu respondi. Isso, exatamente. Ele vai falar que você já respondeu. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui 30 pessoas comigo, mais ou menos tinha 32. Eu vou colocar aqui no grupo do Zap, e aí aqueles que assistiram a aula pode responder. Tá bom? Tá. Então Essa é foi isso. a Débora, viu, professor? Ela é a líder da sala. Tá, beleza. Eu vou colocar lá no grupo da nossa turma, e aí ela vai e responde. Tá legal? Tá, ok. Valeu, pessoal. Um abraço. Vamos beber uma aguinha para a próxima aula de vocês. E aí, Boa noite. Boa noite. E aí, Boa as noite. dúvidas Boa noite. vocês vão trazendo na aula seguinte que a gente vai retirando, tá bom? Tá bom. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Até mais.